Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd. Dessa vez eu vou trazer para vocês a resenha de 3 quadrinhos. Eu tô falando de Superman, Origem Secreta, Superman e a Legião dos Super-Heróis e Superman Brainiac. Todas elas feitas pela dupla de Geoff Johns e Gary Frank, que foi muito elogiada pelos fãs e pela crítica. Vem comigo que eu vou contar um pouquinho mais sobre elas. E antes da gente começar, meus amigos, já peço logo para vocês já chegarem chegando, com o pé na porta, dedo no like, se inscreva no canal, né, mais pai d'égua da região. Caso você ainda não esteja inscrito, já ativa logo o sino para receber sempre a notificação de vídeo novo que a gente traz semanalmente para vocês. E compartilhe, meus amigos, que ajuda demais o nosso trabalho aqui no canal. Já clicou? Então pronto, vamos começar. Bom, antes da gente começar a falar sobre o primeiro quadrinho, que é Superman Origem Secreta, eu vou começar, né, elogiando logo de cara a dupla, né, Geoff Johns e Gary Frank, por uma missão que foi dada para eles, que ao mesmo tempo que eu acho que ela é muito fácil, ela é muito difícil. Ela é muito fácil porque o Superman, ele é o mais icônico de todos os super-heróis, ele foi o primeiro super-herói americano, né, nos quadrinhos americanos, e justamente acaba se tornando difícil. Por quê? Porque nesses mais de 80 anos que o personagem tem, já foram feitas e refeitas várias vezes a releitura, né, da origem do Homem de Aço. Dentre elas eu vou destacar algumas que eu até tenho, né, alguns exemplares. Obviamente, né, a primeira, né, 1938, facsímile que eu tenho aqui da Action Comics, número 1. Aí, obviamente, pós-crise nas Infinitas Terras, nós temos a fase do Homem de Aço, feito pelo mestre John Byrne, que inclusive a Panini ela tá relançando, né, como a saga do Homem de Aço, eu acho, a saga do Superman, creio. E já foi essa edição que eu tenho aqui, ela é da Mitos, mas a Panini ela tá relançando toda essa fase, vão ser mais de 10 volumes aí, e dá para vocês acharem. Tempos depois também foi feita uma releitura por outro grande mestre, que foi o Mark Waid, o Superman, o Legado das Estrelas. Mark Waid e Leinil Francis Yu. E pessoal, tem outras também, dentre as muitas fases e outras crises que a DC utilizou para fazer o reboot, né, dos seus super-heróis, dos seus personagens. Tem a fase dos 952, né, que essa aqui foi assinada por George Pérez e Jesus Merino, mas outros artistas, outros autores também fizeram parte dela. Um deles foi o Grant Morrison. E temos também as releituras, né, as Terras Paralelas, por exemplo, essa mais recente que vocês conseguem encontrar também, que é da Terra 1, por Michael Straczynski e Shane Davis. E pessoal, o Superman também já teve inclusive uma releitura feita pelo Stan Lee, né? Muito conhecido, né, como o Senhor da Marvel, mas ele também já teve uma passagem pela DC e ele também já fez a releitura dele do Super-Homem. Bom, e falando um pouquinho sobre os autores, para quem ainda não está familiarizado com os nomes, vou começar falando sobre o Geoff Johns, né, que é responsável pelos roteiros. Geoff Johns, ele é um cara que ele veio do cinema, ele trabalhou inclusive como assistente de direção de Richard Donner, né, que fez o filme do Superman, o mais icônico, Christopher Reeve, teve várias sequências. E também trabalhou com Richard Donner em outros filmes, Teoria da Conspiração foi um deles. E quando ele começou a trabalhar para DC, ele rapidamente mostrou serviço, né? Ele era um leitor voraz, né, fã da DC Comics e de todo o staff dela, de heróis e tudo mais. E a DC foi passando para ele aos poucos os medalhões, né? Dentre eles temos a fase muito elogiada que ele teve à frente do Lanterna Verde. E ele ficou responsável também, eu brinco, em ressuscitar, né, muitos dos heróis. Depois dele ter ressuscitado o Lanterna Verde, entregaram para ele o Flash. E depois ele teve a oportunidade de trabalhar junto com Alex Ross na Sociedade da Justiça, onde, por sinal, ele criou a personagem Stargirl, que está tendo série, inclusive, né, agora, né, sendo transmitida atualmente pelo HBO Max, onde, inclusive, ele assina, acho que produção e o roteiro também, de todos os episódios. Bom, e o desenhista, o inglês Gary Frank, ele ficou muito famoso na Marvel por contribuir com a série Poder Supremo,
junto com que fazia junto com o Straczynski no roteiro. E também ele trabalhou também na Image durante um período com o Straczynski, onde ele fez O Povo da Meia-Noite, que é uma minissérie que ela já foi publicada tanto em minissérie quanto no encadernado pela Panini. Recomendo bastante a leitura, tá? Das duas sagas. A do Poder Supremo saiu inicialmente na Marvel Max, mas agora também já foi compilado num primeiro encadernado que vocês conseguem encontrar também, foi publicado pela Panini. E na DC Comics, pessoal, ele inclusive já trabalhou com o Geoff Johns, fazendo a releitura do Shazam, e acho que mais recentemente ele está trabalhando na fase do Batman, pela Terra 1. Aqui no Brasil já foram publicados 2 volumes, mas já tem outros mais publicados, né, nos Estados Unidos, e estamos aguardando a Panini trazer o volume 3 pra gente aqui. Bom, um fato interessante, né, antes de a gente começar a fazer realmente a leitura dos quadrinhos para vocês, é que esse volume em específico que eu tenho aqui em mãos, ele já foi compilado pela Panini e ele é bastante difícil de se encontrar. Curiosamente, ele também saiu num dos compilados da Eagle Moss, que inclusive está dando sopa. Recentemente ele voltou, na realidade, a aparecer na Amazon, e ele está sendo vendido lá por um preço bem bacana, viu? Um preço de capa que está mais barato inclusive do que esse aqui que eu tenho em mãos. Eu vou deixar no link da descrição aí, se vocês quiserem, né, depois, né, do vídeo e tudo mais, se interessarem. E, poxa, e quiserem ajudar o canal, obviamente. Vou deixar aí no link aí pra vocês. E chega de papo, vamos pros quadrinhos, né? Bom, nessa compilação, né, que foi publicada originalmente nos Estados Unidos em uma minissérie de 6 partes, também foi publicada mensalmente aqui pela Panini. Nós temos ela no encadernado aí, né, de luxo, colorido, de 228 páginas, capa dura, com um texto introdutório de David Goyer, né, que inclusive no texto ele fala que ele chegou ele reconhecia o Geoff Johns, inclusive do cinema, que David Goyer também fazia roteiros para lá. E justamente essa influência, ela fica muito bem clara nessa compilação, já que Geoff Johns ele se aproveita não apenas da origem, né, do personagem, mas de todas as outras origens, né, as mais famosas pelo menos, para recontar, né, os primórdios do Homem de Aço, contando na realidade como é que era o relacionamento dele, a descoberta dos poderes, a descoberta dele enquanto alienígena, que nos garante aí cenas antológicas, inclusive uma cena bastante emocionante que é mencionada pelo Goyer, que o Superman ele fala que ele não quer, né, ser um super-herói, ele quer apenas ser o filho dos pais dele do interior. E Geoff Johns, ele sabe, espertamente ele sabe cativar, ele sabe puxar a história para o lado emocional, ele sabe tornar o maior super ser, né, até então criado nas histórias em quadrinhos, num ser dos mais humanos, dos mais sensíveis. E é justamente com essa pegada que ele toca a origem do Super-Homem, contando aí mais uma vez, né, justamente o relacionamento dele com os pais, a criação, a formação do caráter dele com os pais, os primeiros contatos dele, inclusive, com a legião dos super-heróis, que o levam para o futuro, né, para ele ter pelo menos uma pequena noção da importância do seu legado, não apenas para a humanidade, mas para o mundo no futuro. E Geoff Johns, ele inclusive também tem o cuidado de homenagear as referências, não apenas de John Byrne, mas do próprio Richard Donner, né, no cinema, ao retratar como o Clark Kent, o jovem Clark Kent, inicia o trabalho dele, né, no Planeta Diário, conhecendo Lois Lane, todo o staff, conhecendo inclusive a incredulidade, né, dos habitantes de Metrópolis, no que diz respeito aos super-heróis. Trabalha com isso, com preconceito, com a xenofobia. Trabalha inclusive também as origens dele, remetendo um pouquinho das histórias de Smallville, onde ele vincula a origem do Clark Kent ao Lex Luthor, inclusive ainda em Smallville. Portanto, pessoal, com todo respeito aos outros grandes roteiristas que já trabalharam com o Super, mas essa origem dele até agora é a melhor. Pessoal, nesse segundo volume, dando sequência, né, ao que os autores já haviam iniciado na Origem Secreta, nesse volume o Superman ele vai atender, 10 anos após, né, já a chegada dele em Metrópolis, ele vai atender o pedido de socorro da Legião dos Super-Heróis, que já haviam, né, estabelecido contato com ele desde a adolescência ainda em Smallville. E dessa vez o Superman vai ajudar a Legião, pessoal, mas não apenas para manter
o legado dele, né, de paz e liberdade e aceitação a todos os povos, mas dessa vez ele vai ajudar na realidade a corrigir algo que foi feito no futuro, em que deturparam a origem do Super-Homem, de forma que apagassem as origens extraterrestres dele. Ou seja, seria basicamente uma forma de resumir essa história, seria o Superman e a Legião contra a pós-verdade, né, ou as fake news. Então, com base nessa premissa bastante simples, e com certeza não foi mera coincidência, né, a comparação que se faz à xenofobia, que existe inclusive nos Estados Unidos, ele narra uma história, uma aventura muito rica, não apenas em significado, mas visualmente falando também, pois Gary Frank dá uma aula de narrativa visual, principalmente no que diz respeito às referências da Legião e aos inúmeros heróis, incluindo aí inclusive os heróis que haviam sido negados, né, nas eternas triagens que a Legião faz para os heróis novatos que tentam entrar em suas fileiras. Então é uma história realmente que tem um significado, tem várias camadas aí, e que nos fazem pensar, né, justamente nos motivos, os principais motivos que fazem algumas pessoas tentarem apagar o seu passado para tentar reescrever o presente e assim determinar o futuro, né, de uma grande maioria que não sabe nem de onde veio. Com certeza é uma edição que vale a conferida, e não à toa ela também nos apresenta, né, mesmo que de forma alusiva, a um vilão que vai ser apresentado e melhor trabalhado no terceiro volume, que é o Brainiac. Então aguardem que vem mais treta pela frente. Bom, pessoal, falando em treta, chegamos ao terceiro volume, né? Superman Brainiac, que, tal qual a edição anterior, que foi publicada entre as edições de Action Comics 858 até a 863, essa por sua vez foi publicada entre a 866 e a 870. Ela tem aproximadamente umas 120, 130 páginas, também capa dura, colorida, papel couché, né, edição de luxo, e nos mostra sempre a todo momento, o Geoff Johns espertamente ele intercala, né, o presente sempre com flashbacks do passado, e dessa vez também já dá um outro salto, né, um outro momento na vida já do Clark Kent em Metrópolis, e em que a Supergirl inclusive ela já está atuando ao lado do Homem de Aço, e ela conta, né, justamente em relato, conversando com ele, todo o temor que ela tem do vilão Brainiac, que até então havia aparecido apenas de forma esporádica junto ao Super-Homem, oferecendo perigos realmente bem pequenos, e que é a própria Supergirl o alerta de que não são na realidade o verdadeiro Brainiac. O verdadeiro Brainiac ele ainda está vagando pelo universo colecionando civilizações, tal qual ele fez com a cidade de Kandor, né, em Krypton, que ele miniaturiza e literalmente engarrafa as cidades. Com base nisso, em busca justamente das raízes kryptonianas e o contato, justamente o confronto com esse vilão, né, tão temido pela Supergirl, faz com que o Superman literalmente avance pela galáxia fora, atrás do vilão, até que finalmente o encontra. E esse confronto ele vai muito além dos superpoderes do Superman. Eles vão pôr em xeque não apenas os poderes, né, do maior super-herói de todos, mas acima de tudo vão pôr em xeque também os valores e a humanidade dele. Essa história, pessoal, ela é intercalada inclusive com mais momentos, né, do convívio do Clark Kent com seus pais, que são, eu acho que é o maior superpoder de todo dele, né? Não é o voo, não é a visão de calor, e sim a sua humanidade. E isso, né, vai ser mostrado com maestria pelos autores, quer seja pelo roteiro de Geoff Johns, muito sensível no relacionamento principalmente do Clark Kent com seu pai, mas quer seja graficamente, né, através das expressões, dos sentimentos tão bem traduzidos e expressados por Gary Frank. Então é uma história realmente que merece ver. Essa trilogia ela é fantástica e ela dá pé inclusive para uma outra saga que foi trabalhada, mas não apenas por esses dois criadores, mas por outros artistas, que ela dá pé justamente para a saga de Nova Krypton. Inclusive ela virou uma animação, que é Superman Sem Limites, em 2013, pela Warner. Bom, esperamos sinceramente que vocês tenham gostado, né, da resenha, do vídeo. Se gostaram, por favor, deixa o like, comentem,
compartilhem o vídeo, que isso ajuda demais o canal. E outra forma também de vocês ajudarem é adquirindo o quadrinho, caso gostem, né, através do link que a gente está botando aí na descrição para vocês. Esperamos sinceramente que vocês continuem se cuidando, máscara, álcool gel, evitem aglomerações, se cuidem, que tudo isso vai passar. E até a próxima, pessoal.